Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aqui mais uma série poderosa, onde nós vamos aprender sobre as Escrituras, sobre os fundamentos da Palavra de Deus. Essa é a série Fundamentos e nós vamos começar hoje. Que você possa estar atento aí a tudo aquilo que nós vamos aprender juntos aqui, falando sobre a verdade divina. Hoje nós vamos começar essa série, nós estamos num projeto de 4 séries, uma série onde nós falamos das histórias do Antigo Testamento, uma série onde nós falamos de histórias dos Evangelhos, uma série onde nós vamos falar sobre as cartas do Novo Testamento, né? Trazer ali alguns assuntos das cartas do Novo Testamento, e nós vamos também trazer essa série que começa hoje, que é a série Fundamentos, onde nós falamos verdades, fundamentos da Palavra de Deus, para que nós possamos ter uma sólida construção, um sólido fundamento, para que nós possamos construir uma vida diante de Cristo, uma vida diante de Deus, uma vida verdadeira diante de Deus. E hoje eu quero começar com vocês aqui essa série Fundamentos, falando sobre o fundamento, talvez um dos mais essenciais das Escrituras, que é o fundamento da verdade. Nós vamos falar sobre esse fundamento, o que é a verdade, né? Segundo as Sagradas Escrituras. Então eu quero que você esteja atento. Você que está acompanhando a gente nas outras séries, eu sei que você está aí, não está acompanhando, mas eu quero que, especialmente nessa série Fundamentos, você preste mais atenção. Se você puder separar um tempo para escutar, para meditar nessa série, seria muito importante para o seu crescimento, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar a falar sobre a verdade. O primeiro fundamento que nós vamos estudar, o primeiro fundamento que nós vamos discutir aqui neste dia é sobre a verdade. E o que é a verdade? Nós vemos que há um conceito, ou há conceitos filosóficos de verdade, há conceitos naturais de verdade, e há um conceito bíblico do que é a verdade. E os conceitos naturais de verdade é muito diferente do conceito bíblico do que é a verdade, né? E para que nós possamos começar aqui, eu quero citar para vocês como a filosofia em alguns tempos, em alguma hora, dá uma resposta a essa pergunta. O que é a verdade? E talvez você até compreenda, mais ou menos em alguma área da sua vida, o que você tem por verdade. E aqui segundo a filosofia, não é? Primeiro, a verdade, ela diz respeito àquilo que corresponde, ou seja, é a correspondência. Por exemplo, se eu digo para você que esse aqui é um copo de plástico com água. É verdade por quê? Porque corresponde àquilo que eu estou vendo. Corresponde porque eu bebi e eu vi que verdadeiramente é água, ou seja, a verdade é aquilo que corresponde à realidade que eu estou vendo, sentindo, ouvindo, é aquilo que diz a realidade que os meus sentidos estão experimentando, né? A filosofia também já definiu a verdade de uma forma de coerência. Não, a verdade é aquilo que é coerente àquilo que eu entendo, aquilo que eu experimento, aquilo que eu creio. Por exemplo, né, se alguém chega para você e fala assim, aonde você guarda a chave de casa? Você vai falar, eu guardo a chave de casa em tal lugar e tal lugar. Por que você vai responder isso? Porque é coerente com o seu padrão de vida, é coerente com aquilo que você faz. É a verdade que diz respeito àquilo que você faz. Quer dizer que realmente, se alguém chegar lá, a chave vai estar lá? Não. Mas a verdade é que normalmente você deixa a chave lá. É para estar lá, porque é coerente com o seu padrão de vida. Outra explicação filosófica sobre a verdade é o pragmatismo, né? O pragmatismo, ou seja, a verdade é aquilo que funciona. É mais ou menos como eu pensar assim, não, o que funciona? Se eu pegar uma farinha de trigo, pegar ali 3 ovos, pegar uma colher de fermento, um copo de leite e um pouco de açúcar e misturar tudo isso, né, fazer ali uma massa, colocar dentro de um forno, vai virar um bolo. Ou seja, isso é pragmático. Por quê? Porque funciona.
Se você faz isso, funciona. É verdade que vai se transformar um bolo. Por quê? Porque você sabe que juntando essas coisas, fazendo desta forma, funciona. E para muitos a verdade ela é pragmática, ou seja, a verdade é aquilo que funciona, que você sabe que funciona. Não é só aquilo que deu certo, não, é aquilo que você sabe que funciona. Para outros, a verdade é uma construção social. Uma construção social. O que é verdade para muitos? Não, a verdade é aquilo que é estabelecido pelo meio que você convive. Ou seja, as pessoas que você convive, a construção social, né, dos seus antepassados, do lugar, da cultura que você vive, é que determina o que é verdade no seu contexto de vida. Ou seja, a verdade ela é relativa conforme o meio que você vive. Se você vive aqui no Brasil, é uma verdade. Se você vive na Arábia Saudita, é outra verdade. Ou seja, eles entendem que a verdade é uma construção social. Para muitos ainda, a verdade é uma questão de consenso, ou seja, a verdade é aquilo que a maioria tem por verdade. Né? Já ouviu aquele ditado? A voz do povo é a voz de Deus? Talvez ela seja produto desse pensamento de que quando uma maioria determina uma coisa, aquilo se torna uma verdade. E também a verdade que é a verdade existencial, né? Que é aquilo que nós temos por verdade por uma questão existencial. Por exemplo, se alguém disser assim, ó, o trabalho dignifica o homem, você não tem dúvida que isso é uma verdade, mas é uma verdade com base em quê? É uma verdade com base em propósitos, não é? É uma verdade com base em existência. E para muitos, essa é a verdade, não é? A verdade ela é existencial. Para que eu nasci? Para que eu fui criado? E a resposta disso se torna a verdade daquela pessoa. E é claro, tem muito mais. A filosofia ela pensa sobre isso há muito tempo e ela tem muito mais aonde aprofundar nesse assunto. Mas aqui é simplesmente para você ver que no mundo a verdade ela não é uma coisa tão certeira. Para o mundo, né, para a existência do mundo, a verdade não é uma coisa tão nítida, tão entendida claramente. É por isso que umas pessoas em um assunto, elas vão ter um foco, elas vão ter uma visão de mundo, né, dependendo daquilo que ela tem por verdade. E na mesma situação, uma pessoa ao lado dela vai ter uma outra visão de mundo. Por quê? Porque ela tem uma outra visão daquilo que é verdade. Né? Alguns são daqueles tipo Tomé, eu preciso ver para crer. Outros são mais pragmáticos, não, eu acredito naquilo que dá certo, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Mas tem outros que eles já são mais coerentes, ou seja, não, olha aqui, se nós agirmos assim, se você agir dessa forma aqui, provavelmente você agindo assim, fazendo assim, isso vai acontecer. Por quê? Porque a verdade, ela tem várias visões dentro da filosofia humana, e a filosofia é o estudo do pensamento humano, né? É a arte de pensar, é o pensamento humano. Então, quando nós nos debruçamos sobre a verdade dentro da filosofia, nós não conseguimos chegar a um consenso. Por quê? Porque são bons argumentos por todos. Todos têm bons argumentos. E normalmente, o que acontece na nossa vida? Nós começamos a escolher, né, em determinadas situações da nossa vida, em determinados momentos da nossa vida, como nós vamos reagir. De que forma nós vamos tratar aquilo como verdade? Se é uma forma mais pragmática, se é uma forma mais correspondente, ou seja, é verdade porque eu estou vendo, não é? A mesma coisa seria alguém falar de fé para você e você não conseguir ter noção de fé, porque para muitas pessoas a fé é uma loucura, e na verdade para o homem ela é loucura. Por quê? Porque muitas vezes a fé ela não diz respeito àquilo que você está vendo, ou os teus sentidos estão experimentando, a tua consciência está conseguindo experimentar. Não, ela diz respeito a algo totalmente fora da caixa humana. Mas é verdade que a verdade dentro do conceito humano, ele é muito amplo, ela é muito ampla e muito vaga. Mas quando nós vamos para as Escrituras, não é aqui é só uma introdução para você entender do que nós estamos falando, quando nós vamos para as Escrituras, a história muda. Por quê? Porque nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, a verdade ela não tem vários caminhos, ela não vai ter várias definições, ela tem uma definição.
Dentro das Escrituras, a verdade ela é uma só. A verdade, primeiramente, ela não é um pensamento humano, não é uma construção humana, não é uma construção de pensamento, não é uma atitude relacionada ao pensamento humano, não. A verdade, segundo as Escrituras, é uma pessoa. É uma pessoa. A verdade, ela é um dos atributos, uma das características, mas não só uma característica, mas é uma realidade de uma pessoa que significa a verdade, e é a pessoa de Deus. E quando eu digo a pessoa de Deus, dentro da Trindade divina e poderosa, nós vamos ver textos no Antigo Testamento que mostram o Pai como sendo esse Deus da verdade, nós vamos ver textos que mostram Cristo sendo a verdade, e nós vamos ver textos que mostram o Espírito sendo o Espírito da verdade. Ou seja, a verdade, segundo o conceito bíblico, ela é determinada em Deus, não somente por Deus, mas ela é determinada em Deus, ou seja, Deus, ele é a verdade, não é que ele diz a verdade somente, não é que ele declara, que ele ensina a verdade somente, ele é a verdade. E isso traz implicações grandes na nossa vida, por quê? Porque se ele é a verdade, tudo o que está fora dele é mentira. Tudo o que está fora dele não é a verdade divina. A verdade divina, ela está em Deus, ou seja, tudo o que Deus faz, biblicamente falando, tudo o que Deus diz, tudo o que Deus determina, tudo o que Deus propõe é verdade, não é? Na verdade, a Bíblia diz assim, Deus não pode mentir. Por que ele não pode mentir? Porque ele é a verdade, tudo aquilo que Deus diz é verdade. A verdade é uma pessoa. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou citar aqui alguns textos da Bíblia, depois você pode abrir a tua Bíblia lá, eu não vou ficar muito preso nos textos para não ocupar tanto tempo, mas você tem tempo de pausar, de ir anotando aí, depois olhar lá nas Escrituras os textos que nós estamos falando. Lá em Isaías 65:16, o profeta vai chamar Deus, o Senhor, de Deus da verdade. Essa palavra Deus da verdade é o El Emet, Deus da verdade, Elohim Emet, Deus da verdade. Essa palavra Emet, que é a palavra que simboliza firmeza, verdade, fidelidade. Esse é o nosso Deus. Então lá em Isaías 65:16 vai chamar de o Deus da verdade. Em Jeremias 10:10 diz assim, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, não tem outro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Ele é o verdadeiro Deus. Em Salmo 31:5 vai dizer assim, Davi vai orar, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Deuteronômio 32:4 vai dizer assim, ele é a rocha, e mais para frente vai dizer, o Deus da verdade. Pode ser que em alguma tradução vai estar o Deus da fidelidade, o Deus fiel, mas o Deus fiel é a mesma coisa de dizer o Deus que é verdadeiro, segundo a palavra e a tradução daquilo que foi escrito no seu original. E sem iniquidade, justo e reto ele é. Ou seja, Deus, ele se apresenta como Deus da verdade. Ele é apresentado nas Escrituras como Deus da verdade no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos falar do Filho de Jesus Cristo, nós vamos ver que a Bíblia também vai apresentar Cristo como sendo a verdade. Texto bastante conhecido. João capítulo 14, verso 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Quando ali diz com o artigo definido a verdade, é um artigo definido, ou seja, ele não é uma verdade, ele não é uma descrição de verdade, ele é a verdade. Não é? Por quê? Porque ele é a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. João capítulo 1, verso 14 e 17, você vai ler aí, você vai ver que diz assim, e o verbo se fez carne, mas para frente vai dizer, cheio de graça e verdade. Né? E graça e verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 1, verso 17. Quando nós vamos para 1 de João, capítulo 5, verso 20, vai dizer assim, ó: estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o verdadeiro Deus, o Deus da verdade. É a mesma coisa que diz lá em Jeremias 10:10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Cristo é o verdadeiro Deus. O Pai é o verdadeiro Deus. Em Apocalipse capítulo 3 vai dizer assim: Jesus é chamado de o Santo, o verdadeiro. E no verso 19 e 11 vai dizer fiel e verdadeiro, ou seja, ele é santo e verdadeiro em Apocalipse 3:7, em Apocalipse 19:11 ele é chamado de fiel e verdadeiro. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus, o Deus que é a verdade. Tudo aquilo que ele diz, toda a palavra de Deus é verdade. Né? Mas também, dentro da teologia bíblica, você vai ver o Espírito Santo apresentado como o Espírito da verdade, não é? Eu vou pegar aqui no que eu escrevi, no que eu anotei, que diz assim, João capítulo 14, verso 17. João capítulo 14, Jesus está dando as suas últimas instruções aos discípulos ali, e Jesus vai falar assim, João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade, está falando do Espírito Santo. João capítulo 15, aqui ainda, nas últimas instruções de Jesus. Quando vier o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Note aqui mais uma vez o Espírito Santo sendo chamado de o Espírito da verdade. João capítulo 16, verso 13, vai dizer assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade, não é? É o Espírito que guia, não é? Sem ele a verdade permanece um conceito externo. Nós conhecemos a verdade hoje através do Espírito Santo que nos leva à verdade, que é Cristo, revelada pelo Pai, que é o Deus da verdade. Você consegue compreender o conceito de verdade? Se você entende isso, não é? Você consegue compreender que a verdade ela é uma pessoa. A verdade é a pessoa de Cristo, revelada pelo Pai, né? Revelada pelo Espírito Santo, né? Liberada pelo Pai, revelada pelo Espírito Santo, é a pessoa de Cristo. Quando nós entendemos isso, que a verdade dentro do conceito bíblico, ela está ligada à trindade divina e poderosa, nós podemos, então, partir um passo além. Para quê? Para que nós possamos compreender que a verdade de Deus, a verdade que Deus apresenta a nós, ela é diferente da verdade que o mundo apresenta a nós. A verdade porque o mundo ele apresenta uma verdade, como nós falamos aqui filosoficamente, pelas nossas experiências, por aquilo que nós vivemos e aprendemos e ouvimos aqui nesse mundo, né? Nós temos uma verdade que o mundo coloca para nós. Mas essa verdade que o mundo coloca para nós, ela é diferente da verdade que Deus estabeleceu como verdade. E é importante isso, por quê? Porque para viver uma vida com Deus e uma vida de fé, eu tenho que entender qual verdade eu vou seguir. A verdade fiel e verdadeira, que é aquela que vem de Deus, ou a verdade experimentada, entendida e compreendida pelos homens. Por quê? Porque quando nós vamos para as Escrituras, muitas vezes a verdade estabelecida por Deus, ela contrapõe a verdade estabelecida pelos homens. Eu posso chamar essa verdade estabelecida pelos homens de uma verdade natural. É uma verdade natural. Mas a verdade natural, né, daquilo que é natural aqui na Terra,
ela contrapõe em muitos pontos a verdade estabelecida por Deus, que em último caso, irmãos, a verdade estabelecida por Deus é a verdade. Quando nós escolhemos viver essa verdade natural diante de Deus, nós estamos debaixo de mentira. Porque aquilo que Deus estabelece por verdade, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o que diz as Escrituras, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E é isso, irmãos. Aquilo que Deus estabelece por verdade é aquilo que nós temos que ter por verdade. E quando nós seguimos qualquer outra coisa que não é aquilo que Deus estabeleceu, nós estamos vivendo em uma mentira. Mesmo que olhando, sentindo, mesmo que experimentando nos sentidos, pareça verdade, se Deus declarou outra coisa, nós estamos debaixo de mentira. Mas se eu tenho uma mentira por verdade, se eu acredito numa mentira como se fosse uma verdade, eu vivo por aquilo, como se fosse verdade. Quando estava Adão e Eva no jardim, Adão e Eva, eles receberam a verdade de Deus. Deus cria Adão, de Adão, Deus cria Eva, coloca no jardim para lavrar e guardar, e dá uma ordem ao homem. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Essa é a verdade que saiu da boca de Deus. Essa é a verdade, a palavra que saiu da boca de Deus para o homem é a verdade. Mas aí vem a serpente ele engana a mulher. Por quê? Porque a serpente traz uma outra verdade. Uma verdade que era baseada nos sentidos humanos, não é? Porque se você pegar o texto, lá a serpente vai chegar para a mulher e vai falar assim, olha, por que vocês não comem de todas as árvores? Deus não deixou? E a mulher vai falar, não, nós podemos comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos dela, certamente morreremos. Aí a serpente ele vai lançar uma outra crença para a mulher. Não morrerás. No dia que você comer dela, você será como Deus. E agora tem a verdade de Deus e tem a palavra da serpente. A palavra da serpente é mentira. Mas na hora que Eva pega aquela palavra da serpente e traz para si, acredita naquela palavra que é uma mentira que contrapunha a palavra de Deus, se tornou uma verdade na vida de Eva. É por isso que ela toma a atitude que toma. E ela vai, mediante os seus sentidos, porque se você ver lá, o texto diz assim, e viu Eva que a árvore era boa para se comer e desejável para dar entendimento, agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento. Mas era boa para se comer? Segundo o conceito de Deus, não. Ela era desejável? Segundo o conceito de Deus, não. Mas segundo o conceito da serpente, sim. Agora Eva deixa de lado a verdade de Deus e abraça aquilo que a serpente disse para ela, que era uma mentira. Mas como ela abraça aquilo, ela vai viver aquilo. Ela vai experimentar aquilo, ela vai fazer aquilo. Não é? Por quê? Porque ela acreditou e ela creu. E nós nos tornamos escravos de quem nós cremos. Se você crê numa verdade que não é verdade, que é uma mentira, você se torna escravo daquilo. O que acontece lá em 1 João vai dizer que tudo que há no mundo é cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. É o que aconteceu com Eva. Cobiça dos olhos, agradável aos olhos. Cobiça da carne, desejável para se comer. E soberba da vida, ela era desejável para dar entendimento. Ou seja, eu quero ser como Deus, eu quero entender como Deus, eu quero compreender como Deus. Essa foi a raiz do pecado do ser humano. E a sabedoria humana, o entendimento humano, muitas vezes leva o homem para esse campo que contrapõe a palavra de Deus, a verdade de Deus. Há uma verdade
que é a verdade natural, que muitas vezes ela é experimentada pelos sentidos, como Eva experimentou pelos sentidos. Né? Ela viu, ela desejou para comer e ela desejou para trazer entendimento, né? Desejada pelos sentidos. Ela compreendeu, viu uma verdade através dos sentidos, mas havia uma verdade absoluta, que não era uma questão de sentidos, era simplesmente porque Deus falou, Deus disse, e Deus disse. Se Deus disse, Deus é o Deus da verdade. E se Deus fala, e Ele é o Deus da verdade, a palavra dele é a verdade. E nós já sabemos que, teologicamente, Cristo é a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. É por isso que Cristo é a verdade, o Deus da verdade. A palavra é a verdade. E tem o Espírito da verdade. O Espírito é aquele que leva você ao conhecimento dessa verdade, que é Cristo. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a fazer uma distinção daquilo que é uma verdade natural, daquilo que é uma verdade de Deus. Podemos dizer uma verdade espiritual, mas no sentido de ser uma verdade de Deus, né? A verdade natural é aquilo que é percebido pelos sentidos, a lógica e experiência humana. A verdade de Deus é o que Deus diz e determina. Por que o que Deus fala é verdade? Porque aí pronto, irmãos, porque Ele é a verdade. Deus, se Ele determinou, se Ele disse, se Ele falou, é verdade. Não tem que haver uma explicação do porquê é uma verdade. A verdade é que se Deus disse, mesmo que seja contra tudo aquilo que a experiência humana possa entender e compreender, se Deus disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E quando nós compreendemos isso, nós partimos para algo interessante. Por quê? Porque quem vai revelar isso a nós de uma forma mais profunda é Cristo. Como que nós conseguimos compreender isso que eu estou ensinando para você quando nós vamos para a vida de Cristo? Por quê? Porque o Deus eterno, ele se manifesta em Cristo. Hebreus capítulo 11 fala capítulo 11, verso 1, diz que Cristo é a imagem expressa, perfeita do Deus eterno. Ou seja, Cristo é a revelação de Deus. Deus se revela através de Cristo, através do Filho. E olha só alguns casos de como Jesus tratava essa questão da realidade natural, em alguns casos, e da verdade de Deus. É completamente diferente. Por exemplo, eu vou citar aqui porque eu acredito que você já conheça essas histórias, eu não vou aprofundar nelas, mas só para que você possa entender, para que você possa compreender. Quando Jesus ele vai com a filha de Lázaro, Lázaro vai chamar a Jesus Cristo, porque a sua filha de 12 anos estava moribunda e doente, perto da morte. Então Lázaro vai até Jesus Cristo e se prostra diante dele e pede para Jesus ir até a sua casa, para impor as mãos sobre a sua filha, para que ela fosse curada, não é? E Jesus agora está no caminho. Jesus agora, passaram alguém buzinando aqui. Jesus agora está no caminho da casa de Lázaro. Só que no meio do caminho acontece aquele incidente da mulher do fluxo de sangue, que ela toca nas vestes de Jesus e é curada. E Jesus está tratando com ela ali, quando chegam alguns dos servos da casa de Jairo e fala para ele: Jairo, para de incomodar o mestre, a menina morreu. A menina morreu. E Jesus olha para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Agora aqui ele tem uma verdade, que é a verdade natural, experimentada pelos sentidos. Qual que era a verdade natural? A menina morreu. Aqueles servos da casa de Jairo não estavam ali para criticar Jairo, não estavam ali para fazer mal para ele. Estavam ali simplesmente para trazer uma notícia que, segundo a experiência, aquilo que eles sabiam, aquilo que foi falado, e talvez até mesmo aquilo que eles viram a menina morta, sem respirar, sem o coração bater. E eles foram levar aquele recado até Jairo, mas quando eles chegam em Jairo e dão a notícia, Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Veja que a mensagem de Jesus é um contraponto total àquilo que a realidade natural estava se mostrando. Como que não vou temer? Eu vou crer no quê? Naturalmente a menina havia morrido. Mas Jairo, ele fica na fé, ele fica com Cristo, ele creu.
E Jesus então agora pega Jairo, pega alguns de seus discípulos e caminha até a casa de Jairo. E quando ele chega lá, ele vê todo mundo chorando. Todo mundo chorando. E Jesus agora, veja, por que aquelas pessoas estavam chorando dentro daquela casa? Aquelas pessoas estavam chorando dentro daquela casa, porque dentro da experiência que elas tinham, dentro daquilo que elas conheciam, dentro daquilo que os olhos viram, ou seja, era correspondente àquilo que os olhos viram, era correspondente àquilo que os sentidos mostravam, que o conhecimento mostrava, que a experiência mostrava, era pragmático, ou seja, o resultado era aquele, não tinham o que se fazer, eles não estavam na casa chorando porque eles eram inimigos de Jairo, não, pelo contrário, é porque eles eram próximos de Jairo, queriam o bem de Jairo, estavam chorando por causa da menina, que segundo a verdade que é natural, experimentada naturalmente, estava morta. A menina estava morta, mas quando Jesus chega e vê todo mundo chorando, Jesus diz assim, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, a menina dorme. Veja agora o contraste da realidade. A realidade experimentada pelas pessoas, a realidade natural, e a realidade que saiu da boca de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. A realidade de Deus, a menina dorme, a realidade do mundo, a menina morreu. Você percebe que se eu for parar friamente aqui para entender ou para compreender, é como se eu olhasse e eu visse duas verdades aqui, porque eu não posso ser alienado e achar que aquelas pessoas ali estavam vivendo uma mentira. Não, era uma verdade, só que era uma verdade natural. E eu também não posso pegar a palavra de Jesus Cristo e achar que Jesus Cristo estava mentindo. Porque a palavra de Jesus Cristo é verdade, a Bíblia diz que ele nunca mentiu, nunca proferiu nada falso, nenhuma falsidade saiu dos seus lábios, nenhuma mentira ele proferiu. Tudo que ele disse é verdade, porque ele é a própria verdade. Mas a verdade dele, a verdade de Deus, era diferente da verdade natural que as pessoas estavam experimentando. É por isso que quando as pessoas ouvem Jesus falar assim, a menina não morreu, a menina dorme, eles começaram a rir de Jesus Cristo. Por quê? Como assim? Os meus olhos estão vendo, os meus sentidos estão mostrando, toda a experiência está mostrando. Talvez o médico que estava lá, se tinha algum médico lá, ele falou, a menina morreu. O laudo já estava dado, o natural já estava concretizado e naturalmente a menina estava morta. E eles não viviam a realidade de Deus, eles não sabiam da verdade de Deus, eles não sabiam da verdade de Cristo. Mas Cristo, dentro de uma realidade natural, ele se recusou a viver aquela realidade natural e proclamou uma verdade espiritual. Naturalmente a menina estava morta, mas diante de Deus a menina estava dormindo. É por isso que Jesus chega então, deixa todo mundo lá embaixo, pega os pais da menina, sobem lá e diz assim para ela, menina, levante-se. Ele não disse menina, ressuscite, ele disse menina, levante-se, porque ele estava coerente com a verdade que ele cria e com a verdade que saiu da sua boca. A menina não estava morta, a menina dormia. Mas veja que é loucura. É loucura. A verdade de Deus, a verdade espiritual, ela é loucura. É por isso que a palavra diz que o evangelho de Cristo é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. É por isso que viver pela fé, você vai viver em uma vida que muitas vezes você vai ser taxado de louco. Por quê? Porque você pega o diagnóstico do médico, o diagnóstico do médico diz, não tem cura. E você vai para a palavra de Deus e você vai falar assim, ó, em Cristo Jesus, ele levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Aí há o diagnóstico do médico falando que não tem cura, e há a palavra de Deus que diz que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aí eu sei que tem uma verdade natural que está ali, que ela é uma realidade, mas eu decido viver pela realidade espiritual, por aquilo que saiu da boca de Deus. Se eu escolher viver a verdade natural,
vai acontecer aquilo que é natural. Se eu conseguir viver a verdade espiritual, a verdade que saiu da boca de Deus, eu vou viver aquilo que Deus decretou. Aquilo que saiu, aquilo que foi estabelecido por Deus. E eu tenho que ter comigo sempre algo. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu prefiro confiar e me apegar na palavra de Deus. Veja, quando você lê na Bíblia, lá em João, no capítulo 11, a história de Lázaro. Lázaro, ele havia morrido. Mas antes de morrer, quando ele estava doente, as suas irmãs, Marta e Maria, mandaram um recado para Jesus. Ó, aquele a quem tu amas está doente. Elas esperavam que Jesus fosse imediatamente, orasse por Lázaro e colocasse as mãos sobre ele e ele fosse curado do seu leito de enfermidade. Mas Jesus não fez isso, ele ficou onde ele estava ainda e só depois que ele vai ao encontro de Lázaro, depois de alguns dias. E quando ele vai para o encontro de Lázaro, veja como é a verdade. Veja o que eu vou explicar para você. Presta atenção nessa parte. Quando ele decide ir agora à casa de Lázaro, Lázaro já havia morrido, né? E ele, sendo Deus, ele já sabia que Lázaro havia morrido. E ele vai anunciar aos seus discípulos que agora ele vai novamente lá para Lázaro, não é? E ele diz assim para os seus discípulos, depois você pode ler lá João capítulo 11, ele conversando com os discípulos. Ele vai dizer assim, olha, eu vou lá em Lázaro, né, que eu vou despertar ele do sono. E os discípulos não entendem, primeiro, porque Jesus, pouco tempo antes, ali próximo de Betânia, que é onde Lázaro morava, Jesus quase foi apedrejado, quase tinha morrido. E os discípulos falaram assim, mas você vai fazer o quê? Você vai voltar lá, quase morreu agora. Aí Jesus falou, não, eu vou voltar lá que eu vou despertar Lázaro do sono. Aí os discípulos falavam assim, não, mas se ele está dormindo, ele está tranquilo, ele está seguro, você vai voltar lá para quê? E Jesus vai falar assim para eles, não, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas veja que, nessa conversa entre Jesus e os discípulos, Jesus teve que sair para que eles pudessem compreender. Veja o que Jesus está fazendo. Jesus teve que sair para que eles pudessem compreender. E teve que vir na realidade deles e mostrar para eles, né, o que verdadeiramente, o que naturalmente havia acontecido. Naturalmente, Lázaro havia morrido, não é? Então, Jesus falando de uma forma espiritual, eles não compreenderam. Jesus falando assim, não, meu amigo dormiu e eu vou lá despertá-lo do sono. Eles não compreenderam aquilo, a verdade espiritual que Jesus estava trazendo. Veja que é o mesmo princípio que Jesus realizou com a filha de Jairo. É o mesmo princípio, ó, não morreu, está dormindo, não é? Era uma realidade que Cristo tinha, era uma realidade, uma verdade de Cristo, não é? Mas quando ele comunica isso aos discípulos, os seus discípulos, os apóstolos ali, eles não compreendem a verdade espiritual. Então Jesus fala de uma forma natural. Jesus fala, ele morreu, não é? Quando Jesus chega, então, agora diante de Maria e de Marta, principalmente diante de Marta, Jesus Cristo, ele caminha para lá, Lázaro já estava há 4 dias morto, já cheirava mal, segundo o relato bíblico, não é? Jesus chega para Marta e Jesus fala, Marta, eu vou ressuscitar o teu irmão vai viver, eu vou ressuscitar ele. Mas Marta fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, e Jesus fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Veja, qual que era a realidade? A realidade é que havia alguém morto ali, já fazia 4 dias e cheirando mal, isso era natural, isso era o que todo mundo estava experimentando. O que Jesus estava declarando? Jesus estava declarando algo diferente daquilo que todo mundo estava vendo, não é? Jesus estava declarando, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus então vai e chama Lázaro. Lázaro sai para fora. E Lázaro ele sai ressurreto para fora. Mas veja que é loucura.
O que Cristo fez é loucura diante daquilo que as pessoas experimentavam, porque diante da morte, irmãos, o homem era completamente, e ainda é, por si só, dentro da sua força, completamente indefeso, impotente. Mas Jesus estava falando ali algo diferente. O que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu prevaleço contra a morte. Eu prevaleço. Se a morte diz morreu, eu digo ressuscita. Eu digo vida. Se a situação diz morte, Cristo diz vida. Eu sou ressurreição e vida. Você vê que é loucura por aquilo que eles estavam vendo, experimentando, por aquilo que eles conheciam, por toda a vivência que a história havia mostrado para eles. Mas Jesus Cristo estava vivendo pela fé. Jesus Cristo, como homem, também viveu pela fé. Veja, João capítulo 6, a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, aonde nós vamos comprar pão para todo mundo? O discípulo olha para Jesus e fala assim, ó, não tem jeito, você está doido? Não tem como que a gente vai comprar pão para todo mundo? Ainda que nós tivéssemos uma fortuna aqui, 200 denários, aonde que a gente acharia pão para comprar? Nem que tivesse dinheiro, a gente não ia achar pão. E mesmo que achasse esse tanto de pão, ainda não ia dar para todo mundo. Eram mais ou menos 5.000 homens. Veja que não tinha, naturalmente não tinha como. Mas aí alguém chega e fala assim, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei qual foi a intenção, não sei se ele trouxe aquilo para Jesus, porque ele pensou que Jesus estava com fome. Por quê? Porque naturalmente 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, não dá para nada. Talvez daria para uma, porque realmente era o lanche de uma pessoa, de um menino. Talvez quiseram pegar aquele lanche do menino e oferecer a Jesus Cristo. Talvez pensaram como honra que ele estava com fome, não sei o que pensaram, mas o fato é que trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. O desafio era alimentar uma multidão. O que eles tinham na mão era 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Jesus levanta aos céus e dá graças a Deus. Mas peraí, eu vou dar graças a Deus se eu não tenho aquilo que é suficiente, que naturalmente não é suficiente para resolver o meu problema? Mas Jesus fez isso. Naturalmente, aqueles 5 pães e 2 peixinhos não eram suficientes para resolver o problema que estava proposto diante deles. Mas quando Cristo pega aquilo e agradece a Deus, dá graças a Deus por aquilo e começa a dividir, aquele pão se multiplica e toda a multidão come, enche a barriga e ainda sobra. Mas é loucura. É loucura. Veja que Cristo, ele vai contra o princípio da realidade natural, contra o princípio dessa verdade natural que o homem insiste em viver, que nós insistimos em viver. Por quê? Porque muitas vezes é difícil romper com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que nós estamos ouvindo. Muitas vezes é difícil romper com a experiência, porque nós vimos inúmeras vezes acontecer. Aconteceu inúmeras vezes na vida das pessoas. Nós vimos, até lemos livros sobre esse assunto. Buscamos conhecimento sobre esse assunto. E por causa de toda essa experiência e conhecimento natural, nós temos dificuldade de crer naquilo que sai da boca de Deus, que muitas vezes vai contra toda a verdade natural. Como poderia 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão? Isso é loucura. É loucura. É loucura se você viver debaixo de uma verdade natural. Mas se você crê no Deus do impossível, se você crê naquilo que sai da boca de Deus, e você tem aquilo que sai da boca de Deus por verdade, e não aquilo que os teus olhos estão vendo, você viverá a verdade de Deus. Veja, o que você vive na tua vida? Você vai viver aquilo que você crê, aquilo que você tem por verdade. Você pensa lá na história de Jairo. Se Jairo, quando Jesus Cristo chega e fala assim, ó, a menina não morreu, a menina dorme. Se Jairo olha tudo aquilo que estava acontecendo. Se Jairo olha toda aquela situação, vê todo mundo ali que ele conhecia, todo mundo ali que ele prezava, né? Pessoas que gostavam dele, que ele gostava delas. Naquela situação, e por causa da experiência que ele tinha com todas aquelas pessoas, ele olha para Jesus e fala assim, você está doido, você está maluco, né? Obrigado, pode seguir seu caminho, eu vou velar minha filha. Deixa eu perguntar, aquela menina teria sido curada? Não, por quê?
porque ele teria escolhido viver a verdade natural. A verdade que você escolher é aquela que você vai viver. Mas porque ele reconheceu Cristo, porque ele acreditou em Cristo, porque ele creu na palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, ele viveu aquilo que Cristo havia dito. Vocês pegam lá a passagem de Lázaro, você já pensou se quando Jesus chega diante do túmulo e olha para Marta e para Maria e fala assim, retirem a pedra lá, pede para retirar a pedra, tira a pedra. Como assim tira a pedra? Está cheirando mal já. Não, Jesus, deixa esse negócio para lá. Deixa isso para lá, não mexe não. Deixa lá os mortos, não mexe com os... Deixa esse negócio aí. Você já pensou se eles se recusassem a tirar a pedra? Se eles se recusassem a cumprir aquilo que Jesus estava pedindo para ele, por causa das suas experiências, certamente Lázaro não teria saído para fora. Mas você vai ver essa verdade, você vai ver essa realidade, a realidade da fé, de viver por fé, é loucura. É loucura dentro dos padrões humanos, é loucura dentro da verdade humana. Nós contrapomos, é por isso que muitas vezes as pessoas elas querem explicar a fé de uma forma científica, mas cientificamente como nós vamos mostrar um homem caminhando sobre as águas? Cientificamente, como nós vamos mostrar um homem pegando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma multidão? Se nós formos atrás, cientificamente, como que nós vamos ver Deus abrindo o mar vermelho? Como que nós vamos ver um maná caindo do céu? Cientificamente, como que nós vamos experimentar ou vivenciar ou ter por verdade as histórias da Bíblia? As histórias da Bíblia são histórias que nos levam ao campo da fé, ao campo de acreditar em algo que é diferente daquilo que nós vivemos. Veja, se você escolher viver por fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se você escolher viver pela fé, você tem que ter a consciência que viver pela fé é você viver diferente, é você viver de uma forma diferente, né, daquilo que está sendo proposto pelo mundo, daquilo que está sendo proposto pela sociedade, pela filosofia, pelo conhecimento humano, pela experiência humana. Viver pela fé, muitas vezes, é loucura. É loucura. Quando você lê as Escrituras, o que você percebe? Você percebe que viver pela fé, ali te leva a viver pela fé, e viver pela fé é viver de uma forma sobrenatural, extraordinária, que sai do ordinário, que sai do natural. É viver pela fé. E o que traz isso para nós? As Escrituras, porque quando você vai para as Escrituras, você vai ver uma forma extraordinária, uma forma sobrenatural de verdade, que é a verdade de Deus, que é sobre todo e sobre todos. Não é? E quando nós vemos para isso, nós vamos aprofundando. Por exemplo, o que o mundo diz que é verdade? O mundo diz assim, quem manda é grande, né? Grande é quem manda. Não, grande é quem está ali mandando em todo mundo. Mas o que Jesus ensina? Que maior é aquele que serve. A verdade natural, maior é aquele que manda. A verdade de Deus, maior é aquele que serve. Você está vendo que há uma diferença, um contraste total naquilo que o mundo diz, naquilo que a nossa experiência diz, naquilo que a nossa carne deseja e naquilo que Deus diz. O mundo diz assim: os fortes são saciados e felizes. Mas Deus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Muito diferente. A palavra diz, ou seja, o mundo diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém pisar no teu pé, você vai pisar no pé dele. Né? Se alguém mexer com... não mexe comigo não, eu estou quieto no meu canto, não mexe comigo não, que se mexer comigo, né, como que diz lá, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Né? Esse é o conceito humano. Se alguém te dá um tapa, você vai retribuir com outro tapa. Eu não sou bobo, não é? Não é assim que a gente diz? Eu não sou bobo, não mexe comigo não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não mexe comigo não. Se pisar no meu pé, eu vou pisar no teu. Essa é a verdade humana da experiência que nós temos. Não é? Aí vem Jesus e diz assim: não resistam ao perverso. Amem os seus inimigos.
Se alguém te der um tapa numa face, se oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você caminha 2. Se alguém te pegar, tomar a tua túnica, você dá também a capa para ele. Isso é loucura. É loucura. O ensinamento de Cristo é loucura, mas é loucura. Por quê? Porque se eu escolher viver a verdade de Cristo, eu tenho que ter essa consciência que viver a verdade de Cristo, ela vai contrapor a verdade natural e a verdade do homem. Ser um servo de Cristo, aquele que obedece e segue as Escrituras, muitas vezes vai levar a você para um caminho onde as pessoas naturais não vão te compreender. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios assim: o homem natural, ele não discerne o homem espiritual. O homem natural, ele não discerne. Discernir, compreender, entender. O homem natural, ele não compreende o homem espiritual. Não compreende, irmãos? Não compreende. Não é? Naturalmente, a pessoa vai no médico, ela pega lá um diagnóstico incurável. Não é? Naturalmente, ele se abateria. Não é? Naturalmente, ele acabaria ali, né? Já sairia com um quadro de depressão do consultório só por causa da notícia. Mas aí o homem espiritual olha e fala assim: a última palavra vem de Deus. Onde o homem fala a morte, Deus fala a vida. Não é? Não, todas as minhas enfermidades foram levadas em Jesus Cristo. Até o médico se assusta quando você dá aquela resposta, mas não é só uma resposta religiosa, quando aquilo é uma verdade dentro de você. Não é? Quando você vive essa verdade, ela é loucura. O mundo não consegue compreender. O mundo às vezes vai ter você por fanático. Né? O mundo às vezes vai ter você por doido, por louco, mas é uma verdade que você decidiu viver, uma verdade de Deus, que na verdade não é uma verdade, é a verdade, porque a verdade que é verdade é aquela que sai da boca de Deus. O que acontece é que muitas vezes nós temos a mentira por verdade. O homem natural, ele tem a mentira por verdade. Verdade, irmãos, é aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Verdade é aquilo que saiu da boca de Deus. Verdade é aquilo que a palavra de Deus nos declara, mesmo que seja contra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, mesmo que seja contra a experiência momentânea que eu estou tendo. Muitas vezes aquela experiência momentânea que eu estou tendo não diz respeito à realidade, porque a realidade é aquilo que saiu da boca de Deus. Mesmo vivendo, mesmo sentindo, mesmo experimentando algo, né, que naturalmente parece ser uma verdade, eu me recuso a viver aquilo. Por quê? Porque eu prefiro viver uma verdade superior à verdade que saiu da boca de Deus. Isso é uma vida de fé. A vida de fé é uma vida que te leva a isso, não é? A Bíblia fala em Números 23:19 que Deus não pode mentir. Se Deus não pode mentir, tudo que está na palavra de Deus é verdade para mim e para a sua vida. É por isso que você tem que crer, conhecer e buscar a palavra de Deus e decorar a palavra de Deus, os versículos de Deus. Para quê? Para que no dia da adversidade, no dia que o mundo queira impor a verdade dele sobre você, você fala: não, sobre mim reina a verdade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Jesus Cristo é espírito e vida. A palavra de Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a palavra do Deus da verdade. O Espírito Santo nos leva ao conhecimento da verdade, porque ele é o Espírito da verdade e ele vai nos ensinar a caminhar em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Veja que todo o conceito que nós devemos ter com Deus, ele é baseado na verdade. A palavra também diz em Salmo 33, no verso 9, que Deus tem um poder criativo, porque Deus disse e tudo criou. Ou seja, por que a palavra de Deus é a verdade? Primeiro, porque Deus não pode mentir. Segundo, porque a palavra de Deus ela é criativa, ou seja, mesmo que não exista, se Deus disse, passa a existir. Então não tem como Deus ser mentira, não tem como a palavra dele ser mentira. Se Deus disse, a partir daquele momento existe, porque ele tem o poder criativo. E terceiro, Josué 21:45, as promessas de Deus são infalíveis, nenhuma de suas promessas caem por terra. Né? O que nós devemos fazer em relação a isso?
Qual é a realidade que nós devemos seguir, então? Nós devemos seguir a realidade de analisar a nossa vida e ver se nós temos vivido diante de uma verdade natural, que, por concepção, a verdade natural, contrapondo a verdade de Deus, é mentira, irmão. Mesmo que seja experimentada pela nossa carne, pela sociedade, pelos nossos sentidos. Ou se eu decido viver a verdade de Deus, mesmo que seja loucura, mesmo que os meus olhos não estejam vendo aquilo, mesmo que os meus sentidos não estejam vendo aquilo, mesmo que seja algo assim, como a receita do bolo. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, e inevitavelmente vai acontecer aquilo, né? O pragmatismo. Mesmo que eu já tenha visto acontecer aqui, acontecer aqui, acontecer aqui, e inevitavelmente vai acontecer isso. Se a palavra de Deus diz que não vai acontecer, irmãos, mesmo que tudo no mundo diga que vai acontecer, eu fico com a palavra de Deus, não vai acontecer. Quando o mundo diz, mesmo que o mundo diga morte, e o meu corpo sinta, e as pessoas vejam, as pessoas sintam, se Deus diz vida, eu fico com a palavra de Deus. Quando o mundo diz impossível, não tem jeito, se Deus diz tem jeito, é possível, tudo é possível, aquele que crê, eu fico com a palavra de Deus. Analisa a tua vida. Será que há circunstâncias na tua vida que você se entregou para realidades experimentadas? Né? Porque não é uma alienação, não é que eu estou falando que as coisas não estão acontecendo, que a pessoa não está sentindo. Não é que eu estou falando que o mundo não está querendo empurrar essa verdade para cima de você, né? Que não tenha os efeitos dessa verdade natural na nossa vida, não é isso. É que mesmo que eu esteja sentindo, mesmo que eu esteja vendo, mesmo que eu esteja experimentando tudo aquilo que essa realidade está querendo se impor a mim, ainda assim eu escolho ficar com a verdade de Deus. E às vezes, para a verdade de Deus se sobrepor à verdade humana, a verdade de Deus se sobrepor à verdade humana, ela vai demorar um tempo, ela tem um ciclo, ela demora um tempo. Mas ela vai se impor, mas isso não quer dizer que até que ela se imponha para aquele que crê, que eu não vou experimentar aqui as coisas naturais, que aquilo parece que está acontecendo sobre a minha vida, ou que está acontecendo sobre a minha vida, não é? A pessoa é diagnosticada com uma enfermidade, mas ela escolhe crer que Cristo levou todas as suas enfermidades. Não é porque ela escolheu que Cristo levou todas as enfermidades, que em todas as vezes, automaticamente, na mesma hora, aquela enfermidade natural ela já vai sumir. Não, mas ela escolheu isso e ela vai viver por isso daqui. E muitas vezes ela está sentindo sintomas, muitas vezes ela está fazendo tratamento, ela está tomando os remédios, e mesmo assim ela está crendo que Deus, a verdade de Deus, vai prevalecer sobre aquela situação. Eu não estou falando aqui para você deixar, por exemplo, a pessoa enferma, não, Deus falou, vou deixar de tomar o remédio, vou deixar de fazer aquilo. Não. Há uma realidade natural que ela está aqui, você sabe que ela está aí, né? Mas isso não muda o fato de a verdade de Deus, ela vai se sobrepor à realidade que você está vivendo hoje, a realidade que você está vivendo agora. Mas é uma questão de escolha. O que acontece? Por que muitos falham? Falham num bom combate da fé. Porque é pela fé, não é pelo sentimento, não é por aquilo que você está sentindo, não é por aquilo que você está experimentando, é pela fé que você vive a verdade de Deus. Mas aonde nós falhamos? Falhamos aqui, porque eu tenho a fé que Deus é aquilo, tudo aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. Mas quando eu começo a ter os sintomas aqui, os sentimentos, as experiências aqui, essas experiências, elas começam a minguar a minha fé, combater com a minha fé. E se eu não souber, não entender que isso é um combate, é o bom combate da fé, eu vou me entregar às circunstâncias e abandonar a fé. E quando eu abandono a fé, eu abandono a verdade de Deus. Tudo com Deus é pela fé. Até mesmo essa realidade do céu na nossa vida, essa realidade de Deus na nossa vida, ela acontece pela fé. É tudo pela fé. E você tem que entender isso e compreender isso na sua vida, não é? Então, não seja alienado. Não estou falando para você ser um alienado de tudo que acontece na Terra. O que é alienado? Está acontecendo a circunstância e eu vou fingir que não está acontecendo nada. Não é isso, não é?
Tem a sabedoria para viver. Por exemplo, não é? Você está passando por uma enfermidade. O relatório do médico entregou nas suas mãos lá a enfermidade. O diagnóstico deu a enfermidade. Não importa qual. A enfermidade chegou nas tuas mãos. Você declara aquilo que você crê. Olha, o médico me deu o diagnóstico que é esse. Mas a palavra de Deus diz que ele levou sobre ele todas as minhas enfermidades. O diagnóstico é esse, mas a palavra de Deus é essa. Eu vou viver pela palavra. Veja, eu não nego que há um diagnóstico humano, mas eu não vou viver por ele. Eu não nego que aquilo é uma realidade. E que muitas vezes, irmãos, é uma realidade. Você vai fazer tratamento, você vai tomar remédio, não é? É uma realidade, você não vai negar a realidade. Mas você não vive, né, debaixo do diagnóstico que foi dado ali. Você vive debaixo da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo levou todas as minhas enfermidades. Eu não sei como, eu não sei se o remédio vai fazer efeito, eu não sei se vai ter um milagre, eu não sei se vai ter algo extraordinário, eu não sei se a doença vai, com o tempo, eu não sei, mas eu sei que a verdade de Deus vai prevalecer sobre aquela realidade natural. Você entende o que eu estou falando para você? Isso é escolher viver a verdade de Deus. A verdade de Deus, não é? Eu quero viver a verdade de Deus. Se você quer viver a verdade de Deus, você tem que ser contraponto às verdades do mundo. Por exemplo, você é colocado acima, numa posição superior, né? Uma posição de chefia, de liderança. Qual que é a realidade do mundo? A realidade do mundo é que, porque você está na posição de liderança, você vai fazer com que as pessoas te sirvam. Qual que é a realidade que Deus ensina? Que maior é aquele que serve. A realidade natural, naturalmente, você foi colocado numa posição de liderança, mas você vai escolher pela realidade de Deus, naquela posição natural que Deus te colocou. Não é que você vai falar assim, não, eu não quero ser chefe, eu não quero ser encarregado, não, eu não quero ser dono, eu não quero ser patrão, não é isso. É que naquela posição que você está ali, você vai cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Você entende que você está ali, não é para ser servido, você está ali para servir. Então você vai ser um encarregado que serve, você vai ser um chefe que serve, você vai ser um patrão que serve. Você entende? Ou seja, eu escolho, eu não nego a realidade que eu estou vivendo, mas eu escolho a verdade de Deus. A verdade dentro da minha realidade, eu vivo a verdade de Deus. Eu não vou viver a verdade no mundo. Qual que é a verdade do mundo? Não, você é chefe, né? Esteja por cima, manda, se imponha. Não, eu vou seguir a verdade de Cristo. Maior é aquele que serve, né? Maior é aquele que serve. Por exemplo, você está diante de uma crise financeira, né? Algo financeiro acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. E diante dessa crise financeira, a crise está aí, ela é real, não é talvez. A dívida, ela é real. A crise é real, não é? Você está vendo a crise, ela chegou. Você está tendo que economizar, você está vendo que não está dando para comprar tudo aquilo que você comprava. Normalmente você se desesperaria, como todo homem se desesperaria, se entregaria à ansiedade ou desespero, mas você não. Você vai declarar o que a palavra diz de você, não é? O que a palavra de Deus diz de você? Que Deus cuida de você. Não andeis ansioso por coisa alguma. Olhai os lírios dos campos, as aves do céu, Deus não cuida de todos eles. Deus também cuida de você, né? O nosso Deus, ele é suficiente para nos sustentar, para tudo aquilo que nós necessitamos. Ele provê na nossa vida. Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele nos ajuda. Um dos nomes de Deus é o Senhor é o meu pastor. Yaverá, o Senhor é teu pastor. O pastor é aquele que cuida do seu rebanho. Deus cuida de você, ou seja, a situação que você experimentou aqui, a realidade que você está vendo aqui, a realidade que você está é dívida, desespero, mas a verdade de Deus é que Deus está cuidando de você. Deus não vai te desamparar. A porta vai se abrir na tua vida. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. O Deus é aquele que ele tira muitas vezes até do ímpio para dar ao justo, como ensina a palavra de Deus. Deus é aquele que prospera, é aquele que abençoa, não é? Ou seja, eu escolho viver a verdade de Deus. Né? Eu me enquadro na verdade de Deus. Eu me enquadro naquilo que Deus diz.
e que é verdade, não é? Há uma verdade no mundo, mas eu vivo a verdade de Deus. Ou seja, a verdade no mundo, ó, acabou, vai falir, mas a verdade de Deus, ele vai suprir todas as minhas necessidades. A realidade do mundo está dizendo aqui, mas eu creio na realidade de Deus, na verdade de Deus. Deus supre todas as minhas necessidades. Tanto é que nesse campo aqui acontecem loucuras. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela está endividada, ela entrou em dívida, mas ela escolheu viver pela fé nesse tempo. Ela escolheu a verdade de Deus. Aí aqui nesse tempo aqui acontece aquilo que aconteceu com a viúva. Não é? A viúva estava lá passando fome, o profeta chega. E o profeta fala para ela, me dá algo para comer. Ela fala, eu não tenho nada. O que eu tenho é um pouco de farinha, né, para fazer um pão para mim e para o meu filho comer e morrer, não tem mais nada. Aí o profeta olha para ela e fala assim, então me faz primeiro para mim, um bolo pequeno. E depois você faz para o teu filho aí e tal. Isso é loucura. É loucura, é a mesma coisa de alguém pegar alguém endividado hoje. Pensa nisso, pega alguém endividado, alguém que está passando por uma crise financeira hoje. E a pessoa passando por essa crise financeira, de repente ela sente no coração e ela vai para a igreja, chega na igreja, né, ela sente no coração dela de entregar uma oferta para Deus. Talvez ela estava quebrando um princípio lá, ela não estava honrando a Deus com a sua renda, com a sua fazenda, como diz lá no livro de Provérbios, né? Honra ao Senhor teu Deus com os teus bens, com a tua fazenda, e Ele vai te satisfazer os teus. A pessoa não estava honrando a Deus com os seus bens, e ela decide, no momento da crise, começar a dizimar na igreja, a ofertar na igreja. Mas é loucura, por quê? Porque parece que nesse tempo aqui é o tempo que ela não poderia fazer isso. É loucura. É a viúva entregando o bolo para o profeta. É loucura. É loucura. É contra, mas você vê que esse campo da verdade divina é loucura. É loucura. Mas é nesse campo da loucura que os milagres acontecem, o sobrenatural e o extraordinário. Ou eu vivo aquilo que os meus olhos estão vendo, ou eu vivo e tento sair da minha maneira, aquilo que naturalmente eu conseguiria fazer, ou eu vou para a verdade de Deus, entrego nas mãos dele, confio nele e o mais ele fará. Você entende a verdade de Deus, como ela funciona em relação à verdade do mundo? É assim que funciona. Veja, para pensar. Quando alguém vem e te agride você, agrediu você, qual que é o normal? O normal é você agredir de volta. O que é espiritual? O que é a verdade de Deus? Você não vai agredir de volta. Pelo contrário, você vai amar aquela pessoa. Quebra o ciclo da ofensa, quebra o ciclo da maldade. Não é? É loucura, mas você quer viver a verdade de Deus? Ou você vive a verdade dos homens, ou você vai viver a verdade de Deus. Não é? É natural alguém tentar devolver na mesma moeda. Isso é natural, irmão, isso é natural. Mas espiritual é você abaixar a cabeça. Muitas vezes sair humilhado. Humilhado. Não é? Mas como um testemunho de um filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus diz, que você fazendo isso é bem-aventurado. É bem-aventurado. Não é? Naturalmente, as coisas da vida, os nossos desejos, as nossas vontades, até mesmo para viver essa verdade, muitas vezes isso é bombardeado pelo tempo. Natural, irmãos, é a ansiedade. Natural é o desespero. Isso é natural. Mas espiritual é você persistir. É você continuar. É você não parar. Mesmo que o tempo passe, você continua. Mesmo que o tempo passe, você continua. Deixa eu falar para você. Escolha viver a verdade de Deus. É loucura para o mundo, mas ela é melhor. Sabe por que ela é melhor? Porque Isaías 55 vai dizer assim, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. O que isso quer dizer? Quer dizer, não é só que é diferente. Quando fala de altura, quer dizer que são muito melhores do que os nossos. Os nossos pensamentos, os nossos conceitos, muitas vezes, que nós achamos ser tão bons, estão destruindo as vidas, está destruindo o mundo, está destruindo a sociedade.
Mas quando nós aceitamos as práticas e os conceitos da verdade divina, mesmo que pareçam loucura, nós estamos promovendo vida, vida em amor, misericórdia, nós estamos promovendo o caráter de Cristo, o caráter de Deus aqui nessa terra. E o que transforma o mundo? O que transforma o mundo? Não, o que transforma o mundo é Cristo. Veja que no milênio, como diz lá no Apocalipse, no capítulo 20, que vai haver o milênio, quando nós estudamos os profetas do Antigo Testamento, lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, fala sobre esse tempo, que será um tempo de paz, prosperidade e bonança. Mas por quê? Isaías 11 vai falar que é por quê? Porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, do conhecimento da glória de Cristo. Cristo vai estar na terra reinando sobre a terra, ou seja, esse conhecimento de Cristo vai mudar toda a terra. A pessoa de Cristo aqui na terra vai transformar toda a terra. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que na minha vida, quando eu conheço a Cristo, o conhecimento de Cristo transforma a minha vida. E quando eu me esforço, com a ajuda do Espírito Santo, deixo Ele trabalhar na minha vida para me levar a essa verdade e me parecer com a verdade que é Cristo, ou seja, como um cristão, eu também sou um agente de transformação dessa terra, de restauração para essa terra. Você também é um agente da verdade, um agente de transformação e restauração sobre essa terra. Que você possa ter isso no seu coração, que você possa escolher viver pela verdade de Deus. E você vai ver Deus agindo através da tua vida, na tua vida, por você e através de você. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você, pela fé, na verdade de Deus. No nome de Jesus. Fica com Deus.